Bom dia, meus queridos do sétimo. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto de proporções. Na página 268 a gente vai ver mais duas propriedades, tá? A gente viu a propriedade quando a gente tem A sobre B, vai estar numa proporção C sobre D. A gente viu a propriedade fundamental, que seria a multiplicação dos meios pela multiplicação dos extremos, tá? A gente fez aí a multiplicação de A vezes D, vai ser igual a B vezes C. A gente viu essa propriedade aqui, logo na semana passada. E aí a gente vai ver mais duas outras propriedades, tá? Vai ser meio complicado entender logo a princípio aqui, mas com um exemplo que tem no livro, isso aqui justamente eu copiei tudo que tem no livro aí na página 268, então tem a primeira e a segunda propriedade. Primeiro eu vou explicar a primeiro, vai ser a primeira propriedade, tá? A primeira propriedade tem dizendo assim, ó, a soma ou a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos está para o terceiro. O que quer dizer? Vamos supor que eu tenho uma proporção aqui, A está para B, assim como C está para D. Eu posso somar os dois primeiros termos, ó. A soma, isso aqui serve para soma ou para diferença, ou seja, para uma subtração, tá? A soma dos dois primeiros termos, ou seja, A mais B, a soma de A para B vai estar para o primeiro, assim como a soma e também diferença, ó, pode ser uma diferença aqui, tá? A soma ou a diferença dos dois últimos está para o terceiro, que é C. Tá certo? Isso aí é uma propriedade que existe na proporção que a gente pode utilizar. O mesmo vai acontecer justamente aqui, ó. A soma dos dois primeiros vai estar para o segundo, a soma dos dois, como é que eu posso dizer? Dos dois últimos vai estar para aqui na verdade o quarto termo, tá certo? Então V, pegando o exemplo que está justamente aí no livro, isso mais ou menos isso aqui, ó. A soma de 2 mais 3 vai estar para o primeiro, assim como a soma dos outros dois aqui, ó, 6 mais 4, 10, vai estar para o primeiro. Essa proporção aí, a gente fazendo uma multiplicação cruzada aqui, ó, 10 vezes 3 vai ser igual a 5 vezes 6, que na verdade 30 é igual a 30, ok? Isso aqui é uma verdade. Ou a gente pode fazer, percebe, que esse daqui é 3 mais 2, aqui é 3 mais 2, e aqui é 4 mais 6, tá? 6 mais 4 vai dar aqui, 3 mais 2. Aqui eu coloquei os termos de cima, mas poderia ser a soma dos dois está para o segundo termo, assim como, ó, a soma dos dois vai estar para o outro termo. E aí a gente multiplicando aqui cruzado, ó, 10 multiplicado por 2 vai ser igual a 5 multiplicado por 4. 10 vezes 2 vai dar 20. Isso aqui é igual a 5 vezes 4, que vai dar 20. Isso aqui também é uma verdade. Então a primeira propriedade que tem aí no livro é justamente isso. Eu olhando aqui, isso aqui também poderia ser, eu utilizei a soma, tá? Eu somei, tanto nesse, na resolução desse, ó, a soma dos dois primeiros termos, ó, coloquei numa razão para o primeiro. Aqui, a soma dos dois, coloquei na razão para o terceiro, ou seja, para o de cima, tá? É o que tem aqui embaixo. Já nessa parte de cima, a soma também, ó, coloquei já para o segundo termo, numa razão para o segundo termo, e a soma dos termos da segunda razão, ó, que é 10, coloquei para o quarto termo. E aí a gente multiplicando cruzado, a gente descobre 20. Para a diferença seria a mesma ideia, tá? Só que aí eu vou fazer justamente a subtração, né? 3 menos 2 vai dar 1, eu posso colocar para o primeiro termo. Assim como 4 menos 2 vai dar 2. 6 menos 4 vai dar 2 para o termo de cima. Se for para o termo de baixo, ficaria 1 sobre 2 igual a 2 sobre 4. Tá certo? Então vejam só, que a gente multiplicando cruzado aqui, ó, 6 vezes 1 vai dar igual a 2 vezes 3, que vai dar 6 igual a 6, isso aqui é uma verdade. E aqui multiplicando meios pelos extremos, ó, 2 vezes 2 vai ser igual a 4 vezes 1, ou seja, 4 é igual a 4, que também é uma verdade. Ou seja, para a adição e para a subtração, isso aqui funciona, tá certo, meus queridos? Vai haver
proporção. Ok? Isso aí é a primeira propriedade que está na parte 5 da página 268. Outras propriedades sobre as proporções. Eu vou só dar uma parada aqui, vou apagar isso aqui e vou colocar e explicar a segunda propriedade. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, meus queridos, aí coloquei a segunda propriedade, ó. A soma ou, tá? A diferença dos antecedentes está para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente, tá? Meio complicado entender isso aí, é muito melhor a gente ver no exemplo aqui, ó. Vê só, vamos supor que eu tenho aqui uma proporção, tá? Mesma coisa da questão anterior, A sobre B, tá? Está para C sobre D. O que é que a gente pode, o que é que essa propriedade da segunda está falando? Que se eu somar os dois de cima, ó, que a gente chama de antecedente, tá? Então A mais C, e se eu somar os de baixo, ó, B mais D, a gente pode colocar uma igualdade pelo primeiro, tá? A mais B. Ou a soma de novo dos dois com o de baixo para uma proporção para o segundo. É isso que está dizendo. Se for diferença, é a mesma coisa. A menos C, o numerador aqui, ó, o denominador B menos D, e aí colocar a igualdade com a primeira razão ou com a segunda, que foi o que foi colocado aqui, ó, nesse exemplo. Tá certo, meus queridos? É a mesma, quase a mesma coisa, só muda que aqui a gente pode somar os, vamos falar, numeradores. A gente somando os numeradores e somando os denominadores, a gente coloca uma proporção para o primeiro, acabou. Ou a gente soma os dois numeradores, soma os dois denominadores e coloca uma igualdade para a segunda razão. Pronto. Para a subtração, segue a mesma ideia. A gente pega os dois numeradores, subtrai. Embaixo tem que ter os dois denominadores também subtraindo, ó. Aí coloca numa igualdade ou para o primeiro, que foi o que está escrito aqui, ó, ou para o segundo, a segunda razão que está escrito aqui, C sobre D. Beleza, meus queridos? E aí tem uns exemplos aqui que a gente pode fazer. Deixa eu só dar uma olhada. Exemplo 1 aqui, ó. Exemplo 1. A gente tem x mais y igual a 3/4. Ou seja, para a gente fazer isso aqui, ó, são dados dois números racionais x e y não nulos, tá? De que essa proporção aqui existe. Tá sabendo que x mais y é 28? Então, x mais y é 28. Sabendo que a soma dos dois é 28, aplicando a primeira propriedade. E aí a gente vai aplicar a primeira propriedade. Como é que a gente utiliza isso aqui? É simples, ó. X mais y. A gente coloca numa razão pro primeiro e pro segundo, tá? No livro aí acho que ele colocou pro primeiro. E a soma de 3 mais 4, que é 7, para 3. Ok, foi isso que ele fez, foi isso que ele fez. Ou seja, na primeira propriedade, lá na outra, a gente viu que a soma dos dois vai estar para o primeiro, a soma dos dois vai estar para o primeiro. Ou a soma dos dois vai estar para o segundo, a soma dos dois vai estar para o denominador. É isso que eu fiz aqui, ó, tá? Só que isso aqui ele disse que é 28, ou seja, x mais y é 28 sobre x, que é igual a 7 terços. E aí multiplicando cruzado, ó, 7x vai ser igual a 28 vezes 3, ó, 28 vezes 3. 8, 16, 24, 6, 7, 8. Vai dar 84. X vai ser igual a 84 dividido por 7. E aí vai dar 12. Vai dar 1, sobra 1, vai dar 12. É isso? É, X, eu descobri que é 12. E se eu quiser descobrir o Y? Se eu sei que a soma dos dois aqui, ó, é 28, eu já sei um deles, que é 12, só é fazer uma subtração, meus queridos. E aí eu descubro que Y é 16. Então eu utilizei a primeira propriedade. Ele queria ir a primeira propriedade. A primeira propriedade é a soma dos dois para o segundo, para o primeiro, para o de cima, a soma dos dois para o de cima. Ou a soma dos dois para o de baixo, a soma dos dois para o de baixo. Tanto faz. A ordem, eu poderia ter feito a soma dos dois, que está aqui, ó, a soma dos dois para o de baixo, aqui seria y, e a soma dos dois, que seria 7 sobre 4, para o de baixo. Beleza? Isso aí foi a primeira propriedade. Então, meus queridos, tem outros exemplos aqui, exemplo 2, 3, 4 e 5, tá certo? E a questão 1 da página 271 fala justamente para utilizar, eu acho que é a primeira propriedade, tá?
terça-feira a gente vai fazer mais exemplos disso aí. Todo mundo ligado lá na terça-feira, nessa terça aí, pra gente tirar essa dúvida, pra gente fazer, na verdade, mais exercício que envolve isso aí. Eu vou fazer online pra vocês, se caso tiver o nosso encontro de terça-feira, tá certo? Então essas foram as duas propriedades que ficou faltando na proporção, tá?